Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. No vídeo anterior que eu gravei, eu expliquei sobre a periodização não linear na musculação e que é uma periodização interessante para indivíduos mais avançados porque a gente vai modulando a intensidade e volume a cada sessão de treinamento. Então a gente vai treinar, por exemplo, um dia de maior intensidade, outro dia de menor intensidade, maior volume, e a gente vai fazendo essa ondulação explorando as diferentes zonas de repetição. E como eu disse, é um formato interessante para indivíduos avançados que precisam dessas variações mais frequentes. Agora, quando a gente tem, por exemplo, um indivíduo iniciante em mãos, eu não recomendo o uso dessa ondulação tão frequente de treinamento, principalmente com essa alternância rápida de volume e intensidade. Então, para indivíduo iniciante, eu recomendo que vocês façam a periodização linear. Periodização linear. Por quê? Porque nessa periodização a gente vai ter uma manipulação menos frequente do treinamento, então tem mais tempo de adaptação. Então, por exemplo, num primeiro mês a gente poderia enfatizar, por exemplo, a força resistente. Na verdade, nem no primeiro mês, tá? A gente poderia colocar aqui umas 8 semanas, por exemplo. Tá? Porque como um indivíduo iniciante, a gente pode deixar mais tempo uma mesma manifestação de força. Tá? Então deixa ali umas 8 semanas. Vamos supor que ele ficaria aqui numa margem de 12 a 15 repetições dentro desse período, variando ali de 12 a 15. Tá? E depois vocês colocariam, por exemplo, mais 8 semanas. Vou botar que se já fosse direcionar um pouquinho mais para hipertrofia, a gente sabe que isso aqui, tá, gente? A gente só para explicar, mas a gente sabe que hipertrofia a gente consegue treinar em diferentes zonas. Mas como eu estou mostrando aqui uma redução de volume e aumento de intensidade, tá? A gente vai usar o termo ali hipertrofia. E aí vamos supor que nessas 8 semanas a gente cairia para 10 a 12 repetições. E aqui já teriam 16 semanas de treinamento. E vamos supor que por mais 8 semanas a gente colocaria aqui ainda um estímulo ali para hipertrofia. Vamos botar que agora seria, por exemplo, de 8 a 10 repetições. Então, 8 mais 8 mais 8, aqui a gente teria um total, por exemplo, de 24 semanas já de treinamento. Olha quanto tempo que a gente já tem de treinamento aqui, utilizando, por exemplo, um bloco de maior volume e menor intensidade. Então aqui a gente tem um maior volume e aqui uma menor intensidade. E esse volume ele vai reduzindo ao longo do tempo e a intensidade ela vai aumentando ao longo do tempo. Então vamos supor que aqui a gente está treinando em torno ali de 60% e aqui, por exemplo, a gente está treinando em torno ali de 75% de um RM. Então esse volume de repetições vai caindo ao longo do tempo e essa intensidade ela vai aumentando ao longo do tempo. Mas o interessante desse modelo é que a gente consegue manter esse praticante por mais tempo em cada manifestação da força. E isso é muito interessante para o indivíduo que é iniciante. Então a gente não precisa ficar fazendo essas variações tão frequentes do treinamento para o indivíduo iniciante. Então deixa ele ali 8 semanas numa manifestação, dá um ajuste de volume e intensidade mais 8 semanas, dá outro ajuste de volume e intensidade mais 8 semanas, e aqui já teria 24 semanas de treinamento, que é coisa pra caramba para conseguir resultado, tá bom? E depois você poderia o quê? Recomeçar esse bloco, só que aí já com intensidade maior, com quilagem maior, e aí vai trocando esses blocos ao longo do tempo, tá bom? Então esse modelo aqui é muito interessante para indivíduos iniciantes.